O Conselho de Reserva Federal. Apesar do nome, ele é privado e não federal. Ele é o maior banco central, é central de todos os bancos, e fica nos Estados Unidos. As primeiras coisas que teve de troca de dinheiro, assim, foi as casas de câmbio, apesar de os cambistas não ser a mesma coisa de que banqueiros. As casas de câmbio são instituições financeiras dedicadas à compra e venda de divisas de diferentes países e que podem ou não estar vinculadas a banco ou outras instituições financeiras. O dinheiro que é mais trocado hoje, por exemplo, é o dólar. Quando a gente vai sair do nosso país e for para um lugar que usa o dólar ou o euro, tem que trocar. O Império Romano. No Império Romano, o imperador César era odiado pelas casas de câmbio, porque ele tentava destruí-las. Isso foi um dos motivos pela morte dele. Com a morte dele, os impostos aumentaram. Pessoas comuns perderam suas terras e lares. Como aconteceu mais ou menos nos Estados Unidos, mas afetou outros países também, com o estouro da bolha imobiliária. Os bancos resolveram fazer a hipoteca subprime, que era para as classes mais baixas. O banco emprestava dinheiro e colocava sua casa como garantia, mas alegava que não ia ter juros. Mas após alguns anos, os juros começaram a ser cobrados e muito alto para compensar os anos anteriores. Foi onde os menos favorecidos financeiramente não tinham dinheiro suficiente e acabavam perdendo suas casas. Os ourives foram os primeiros banqueiros. Eles guardavam os ouros das pessoas em seus cofres para protegê-lo. Eles imprimiam dinheiro e ficavam com o ouro lá, já que carregar papel era mais fácil de sair com um monte de moedas de ouro por aí. Eles viram que boa parte dos que deixavam ouro com eles não exigia seu ouro a qualquer tempo. Então eles começaram a trapacear o sistema e imprimir mais dinheiro do que se tinha ouro. Assim surgiu a reserva fracionária de empréstimo, que é emprestar mais dinheiro do que se tem em depósito. Por exemplo, se foi depositado $2.000 de ouro com eles, eles poderiam emprestar $20.000 e cobrar juros em cima e ninguém iria descobrir a fraude. Assim, os ourives enriqueceram muito. Hoje, essa prática de emprestar mais do que se tem em reserva é chamada de reserva fracionária bancária. Cada banco dos Estados Unidos, por exemplo, é permitido a emprestar pelo menos 10 vezes a mais do que se tem em reserva, porque com os juros em cima eles ganham muito. O dinheiro é apenas um símbolo, por exemplo, porque antes, em 1110 a.C., era usada o sistema de várias taxas. O rei Henry inventou isso em 1100 a.C. Era usada para pagar impostos. Era uma forma de dinheiro usada para que os ourives não pudessem falsificar. Era feito de varetas talhadas. O valor variava de acordo com o tamanho da vara. Um dos primeiros acionistas do Banco da Inglaterra adquiriu suas ações originais com essas varetas. Ou seja, ele comprou as ações mais ricas do mundo com um pedaço de madeira. Por isso que o dinheiro é apenas um símbolo. Foi uma das formas de dinheiro que mais durou. O Banco da Inglaterra, ele foi criado depois de muitas guerras em união do governo com as casas de câmbio, que emprestaram dinheiro. Podia-se imprimir dinheiro do nada. Era chamado de Banco da Inglaterra para a população achar que era do governo, mas na realidade ele era totalmente privado. E era o primeiro banco central. E hoje cada nação tem o seu próprio banco central. E a economia é toda gerada a partir dele, assim. Ele tem todo o controle da economia da nação. Os Rothschilds foram uma família mais rica do mundo. Eles emprestavam dinheiro para reis porque dava mais dinheiro que emprestar para pessoas comuns. Abriram filiais em todo o mundo e em pouco tempo eles tinham dominado todos os bancos europeus. Hoje, mais ou menos, os agiotas fazem isto, que eles emprestam dinheiro e cobram juros depois. A Revolução Americana. O ouro e prata eram escassos, então as colônias começaram a imprimir seu próprio dinheiro de papel,
sem nenhum tipo de metal. Isso gerou prejuízo para o Banco Central da Inglaterra. Então foi proibida a impressão de seu próprio dinheiro nas colônias, ficando no padrão de ouro e da prata. Isso deu muito prejuízo para as colônias. Muitas pessoas ficaram desempregadas e isso foi o primeiro motivo para a Revolução. O Banco da América do Norte. Ele tinha permissão para fazer a reserva fracionária do empréstimo e virou um monopólio nacional. Thomas, que era presidente, com a queda do dólar, emprestou dinheiro para ele mesmo para reinvestir nas ações do banco e criou outro banco, que na realidade era o mesmo, que só mudou o nome. Mais tarde, se tornou o primeiro banco dos Estados Unidos, que, como o Banco da Inglaterra, foi colocado este nome para parecer que era do governo, mas na verdade era privado e cheio de fraudes. Número 18. A prata era 15 vezes mais abundante nos Estados Unidos e o próximo passo dos cambistas era o dinheiro para tomar controle do dinheiro da América. 12 de abril de 1866, o Congresso começou a funcionar sob ordens de bancos centrais europeus. O Acto da Reserva Federal foi aprovado em 23 de dezembro de 1913. Os cambistas de dinheiro queriam duas coisas: a restituição de um banco solo de seu exclusivo controle e o dinheiro americano apoiado sobre ouro. A verdade é que o suprime de dinheiro é manipulado antes e depois da Guerra Civil. Em 1883, o ouro era a única forma de dinheiro de moedas, e 3 anos mais tarde, em 1876, a população estava em uma crescente inquisição. A empresa tentou afastar o povo americano da verdade. Em 8 de fevereiro de 1878, o Congresso aprovou a Lei de Sherman, que permitia a cunhagem de um número limitado de dólares de prata. O dinheiro voltou a fluir e sem nenhuma ameaça ao seu controle, e assim os banqueiros liberaram o empréstimo, e a depressão pós-guerra civil finalmente foi acabada. Em 1891, os cambistas estavam prontos para derrubar a economia americana, e o ouro era escasso, fácil de manipular e de boa comunidade. Em 1813, somente 13% dos bancos eram nacionais. A economia da nação estava tão forte que as corporações começaram a financiar suas expansões através de seus lucros, ao invés de financiar pelos bancos. Nos 10 anos do novo século, 70% dos fundos das corporações eram dos lucros. JP Morgan e o crédito de 1907. Chegou a hora de combinadores de dinheiro. De volta aos negócios, um banco central privado para colocar na América. O raciocínio para isso era que apenas um banco central preveniria as crises financeiras. Morgan era o banqueiro mais poderoso da América. Ele ajudou a financiar o império de John e vários outros impérios. Thomas Most referência-se aos banqueiros como o monopólio do dinheiro. Os livros escolares da economia explicam que a criação do sistema de reserva federal foi o resultado direto do Pânico de 1907, que foi realmente apenas um esquema. A Ilha de Jaqueline. A Comissão Nacional Monetária foi criada para estudar os problemas bancários e fazer a recomendação do Congresso. Em 9 de fevereiro de 1935, na edição do Saturday Evening Post, o projeto de lei foi aprovado pelo Senado em 22 de dezembro de 1913. Em 1915, o Tribunal Supremo tinha julgado ser inconstitucional uma lei similar de impostos de renda. Até o inventor da luz elétrica se agitou para combater a crítica ao sistema da Reserva Federal. O projeto da lei da Reserva Federal seria bem menos útil para aqueles que queriam levar a América profundamente em dívida. Um ano depois da produção, Lindbergh criou como Fed o ciclo comercial. O congresista Louis McFadden, o diretor do Comitê da Casa Branca e da Moeda de 1920 até 1931,
observou que o ato de Reserva Federal, produzindo um superestado controlado pelos banqueiros internacionais e industrialistas, internacionais agindo juntos para escravizar o mundo, para seu próprio prazer. Até o inventor da luz elétrica, Thomas Edison, se juntou para combater e criticar o sistema da Reserva Federal. Se nossa nação pode imprimir uma nota de dólar, pode aditar uma lei do dólar. O elemento que faz a nota boa, faz a lei boa. Em 1920, em súbita permanência nos empréstimos bancários contribuem para um mercado crescente. Em outras palavras, como ele é hoje, em épocas de prosperidade, ninguém quer se preocupar com problemas econômicos do mundo. Depois da guerra, o mundo se endividou-se de dois campos econômicos. Foi-se finalmente o tempo para os banqueiros centrais a lançar seus cérebros sobre seu plano de 3 etapas para centralizar os sistemas econômicos do mundo e trazer seu governo mundial. As fases foram: primeiro passo, a dominação do Banco Central sobre as economias nacionais em todo o mundo. Segundo passo, centralizar as economias regionais por meio de organizações. Terceiro passo, centralizar a economia mundial através de um Banco Central Mundial, um dinheiro mundial e, enfim, a independência através da abolição. A etapa 1 foi concluída com sucesso. A etapa 2 e 3 ainda estão muito avançadas, quase sendo completas.